Filipenses 2, 3 e 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Senhor Deus, nosso Pai, glórias te damos, meu Deus. Muito obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui na sua casa, te adorando, te cultuando, louvando. Estejamos atentos, Senhor, às palavras que sairão aqui hoje da boca do pregador. Possamos estar plenamente envolvidos nessa adoração, Senhor. Esteja com cada um de nós, acampe seus anjos aqui nesta nave, Pai. Que nada de mal aconteça a todos que estão a caminho daqui e que todos aqui estão. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Coração de vocês estão preparados? Tudo passa aquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Marcos 11:24. Glória a Deus. Você também tem? Você estava viajando. Foi boa a viagem? O amigo é leal, mas o irmão nasce na dificuldade. Provérbios 17:17. Que lindo! Você também tem? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Unção dobrada, hein? Quem estava atento aí viu que 2 vezes. Linda, você. Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos seus olhos. Esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Amém. Lindo. Vem, você. Tá pronto? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Você. Aquele que te guarda não dorme. Salmo 121:3. Glória a Deus. Aquele que te guarda. Cadê? Pronto? Tudo bem? Não, não quer ir no colo não. Amém. Então vem pra cá. Vira pra lá. Segura. Costuma aí, vai. Antes vocês eram trevas, e agora são luz. Vivam como filhos da luz. Provém de toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:8. Glória a Deus. Coloca pra mim aí. Já tá aí no lugar? Geração não. Palavra chá e prosa. Coloca a foto do dia primeiro. Olha lá, gente, quem teve lá, olha que lindo. Olha aí. Palavra chá e prosa ainda de dia. E aí Deus sabia que ia faltar a luz, instruiu através do Espírito Santo o presente. Olha aí o presente. Glória a Deus. É esse Deus que a gente serve, né? Quando a gente se coloca o bom da onisciência de Deus, de uma obra que é dele, é que ele já sabe o que vai acontecer. E aí ele nos prepara antes. Por isso que as coisas começam a dar certo. Esse é um exemplo disso. A gente vai se preocupando, mas Deus já sabe. Deus já sabe. Diz a pessoa do seu lado aí, fala assim: Deus já sabe do seu dia de amanhã. Deus já sabe. Fala de novo aí, que ela pode não ter, prestado atenção. Agora diz assim para ela: confia. Diz de novo: confia. E é isso que a gente está aprendendo. A confiar. A gente está aprendendo a conhecer um Deus que justamente faz todas essas coisas. Um Deus que tem, sem dúvida nenhuma, cuidado da gente, cuidado da nossa casa. Não é à toa que ele tem instruído, e a igreja, se você parar para pensar,
E a gente tem escutado isso da parte de Deus em cada domingo, sabe? Do cuidado dele com a igreja. Por isso que antes da gente chegar nesse lugar, antes da gente ser esse lugar, a igreja já existia. Já existiam pessoas vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Eram exemplos, eram pessoas que viviam isso, que perseveravam nisso, e por isso lá em Atos 2, e a gente vive isso aqui na igreja como a igreja primitiva, que eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, isso precisa chegar ao nosso coração para a gente entender que todo esse processo, no qual o primeiro e maior ministério de Jesus não era cura, mas era ensino. Ele precisava deixar justamente tudo isso que hoje a gente está vivendo, e isso foi passado durante séculos e séculos, e chegou agora, no nosso tempo. E quando a gente recebe isso, a gente também tem uma responsabilidade sobre isso. Porque diante desse projeto, que não é nosso, onde Deus está cuidando, esse testemunho prova isso, um dos poucos, um dos muitos que nós temos, do cuidado de Deus com a igreja. E aí, obviamente, que se a gente se torna a igreja, esse cuidado se estende a nós. A gente viu o Salmo 91, a proteção de Deus para aqueles que estão escondidos, que estão no esconderijo do Altíssimo. Esse Deus Todo-Poderoso que, sabendo das coisas, Ele nos cerca, como fala Jó, tudo isso para que a gente venha não só a ser o templo do Espírito Santo, mas também a habitar em Deus. É um processo de mão dupla, onde céu e terra, e por isso a gente ora dessa maneira, e aprendemos, quando Jesus nos ensinou, a oração que a gente chama de Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. O céu e a terra precisam se encontrar, precisa fazer sentido tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente aprende, tudo isso que a gente escuta, e para isso a gente precisa crer. O chamado para viver tudo isso começa no arrependimento, e eu creio que se você não fez isso ainda para estar nesse lugar, os ouvidos espirituais, eles são abertos quando a gente se arrepende. Se arrepende de quê, pastor? Se arrepende do pecado, se arrepende daquilo que a gente viveu sem Deus, da gente ter justamente sido inimigo de Deus, a Bíblia diz isso. A pastora falou sobre uma falta de luz, a Bíblia chama sobre trevas, e foi mais uma prova sobre em relação ao começo. A falta de luz, gente, não foi algo que aconteceu por conta de um acidente. Pode ter sido, mas entenda que se Deus não torna propósito em todas as coisas, Ele faz propósito em todas as coisas. E a gente entende justamente o começo de tudo, onde era trevas, nada tinha forma, e Deus disse, haja luz. E aí acenderam-se aquelas velas, e ali estava representado o início, o tema desse palavra chá e prosa, que é justamente o começo. É só o começo. Então tudo que a gente está vivendo, por mais que já venha há muitos e muitos milhares de anos, é o começo para a gente. É o começo porque nós não vivíamos assim, a gente não era dessa maneira justamente por aquilo que era pecado dentro de nós, aquilo que nós tínhamos de distância de Deus, aonde por situações até hoje, no racional, você vê tão me permite, hipócritas do nosso coração, de dizer que conheciam um Deus, de orar, de rezar por esse Deus, mas um Deus que a gente não sabia o que Ele esperava da gente. Um Deus onde a gente se dizia santo, separado para Ele, frequentando algum lugar, cumprindo algum ritual, mas ao mesmo tempo namorando ou flertando com o diabo. Porque se a gente não tem Deus, você pode ter certeza que a gente está do outro lado. E o outro lado a Bíblia chama que é o diabo, o inimigo da nossa alma. Jesus, quando vem, justamente esse Senhor da nossa vida, esse que nos comprou com o sangue dele, Ele traz justamente trazendo tudo sobre diabo e inferno. Foi Jesus que disse. Quando a gente escuta isso, parece tão assim, uma religião, mas é justamente o Cristo, no qual hoje a gente se diz cristão, o cristianismo, que toma conta de muitos lugares. E tem crescido. E precisa crescer, porque esse é o nosso chamado. Ide. Ide. Por isso nós estamos aqui hoje. Só que essa distância, que faz com que a gente
vivesse e andasse durante muito tempo distante de Deus, justamente nos limita ao crer, nos limita a acreditar, a colocar sim o nosso coração, a tirar, e a gente vai ver isso hoje, uma idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Um filho, você pode ter idolatria por um filho, por um carro, você pode ter idolatria pelo seu trabalho, você pode ter idolatria por você mesmo. Você pode ser justamente, sabe, o Senhor da sua vida. Você pode se colocar nesse lugar e você pode colocar coisas, pessoas e até lugares. Nós vamos criando ao longo da nossa vida, distante de Deus, altares, numa busca por um Deus, porque a gente foi projetado para buscar Deus, a gente foi projetado para voltar para casa, só que a gente não entende como, ou não aprende como, por falta de bons testemunhos. Por isso o tempo todo, e a gente viu cultos atrás, Jeremias capítulo 1, dizendo que aquela desobediência daquele povo fez com que eles fossem atacados pela Babilônia, levados como cativos. E ele levanta um povo, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter alguém para dizer: esse é o nosso Deus, calma. Pessoas que vão ser levantadas para dar uma palavra forte para a nossa vida, pessoas, profetas que vão ser chamados por Deus. E quando a gente fala, sabe, que nós somos profetas, o profeta prega a palavra e o profeta tem coragem para dizer o que precisa ser dito. E poucas vezes, me permita, poucas vezes eu escutei algo sobre pecado. É fácil a gente correr atrás de profecia para dizer que tudo vai dar certo. Deus está cuidando de tudo, não se preocupe. Isso todo mundo quer. Mas quando chega um profeta e diz assim: deixa eu te dizer, você pecou. Quando chega um Natan na tua vida, é capaz de você não falar com o Natan mais. Porque ele foi duro. Porque ele disse para ti o que você está fazendo, de comportamentos que você está tendo, que estão e vão te distanciar de Deus. Porque o pecado faz isso. Quando a gente entende e passa a caminhar para que a gente possa, e aí trazendo os dois cultos, ser templo e também morar no Altíssimo, a gente precisa entender algo muito simples, mas de uma complexidade muito grande. Nós precisamos estar separados. Ninguém consegue ser templo do Espírito Santo ou morar em Deus no esconderijo do Altíssimo se nós não estivermos separados. O tempo todo, se você for ver na Bíblia, Deus separa aquele povo desde o início, até por conta de alimentos, por conta de pessoas. Você vê ele dizendo: eu não quero que case com pessoas tal, porque senão eles vão contaminar vocês e vocês vão se distanciar de mim. Era Deus cuidando do povo, cada ordem, cada não de Deus se sinta mais amado ainda. Só que a gente tem uma preocupação, e talvez pela natureza adâmica, nós queremos escutar sempre sim, 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 pode, pode, pode. Há de se ver as próprias crianças quando você diz não. Aí a gente cresce e continua como uma criança. E aí vem Deus nos ensinando que essa distância precisa acabar. Vem Deus nos mostrando que existe um povo sim separado, esse que vai morar no céu, e esse povo precisa se tornar um só. E esse povo precisa ser ensinado. A gente vai caminhando ali como aquele povo no deserto, e a gente na palavra, e a gente na Bíblia, na leitura. Hoje a gente está no 40º dia, se eu não me engano, 41º. A gente está lendo o Êxodo, capítulo 23, se eu não me engano. Uma leitura bíblica de um ano, que a Igreja Gerações está fazendo junto com o aplicativo Holy Bible. E ali a gente vai caminhar, como aquele povo caminhando para aprender o que é. Paulo fala que tudo que foi escrito para nos ensinar. Se eu quero aprender, eu preciso ler Bíblia. Eu preciso conectar a minha vida a esse povo que desde o começo está sendo separado, foi separado. E agora a gente. Nós estamos aqui separados. O mundo está ali fora, da porta para fora. Nós não. E aí essa separação é que vai fazendo com que eu me torne, a partir do momento que eu vou conhecendo, eu vou crendo, vou tendo experiências. Jesus quando diz, fala, sua fé é pequena, ore. Outro chega para Jesus e diz, me ajuda na minha incredulidade. Esses somos nós. A gente está lendo ali relatos e testemunhos de outras pessoas, mas que cabem em qualquer um de nós, gente. Quando eu leio a Bíblia não para ensinar, mas para aprender e viver, a Bíblia tem outra forma. Tem a forma do Espírito Santo. O problema é que a gente quer, sabe,
numa cultura cada vez mais de mostrar uns para os outros que nós temos mais conhecimento. Mas a Bíblia nos chama para que a gente seja essa pessoa. Se possível, abra sua boca para pregar. Até porque você vai para o trabalho e volta e você não fala de Jesus. Se as pessoas não aprenderem sobre Jesus, sobre o seu estilo de vida, sobre um povo separado que você faz parte através das suas atitudes, faz uma reflexão. Quantos estariam vivendo isso por você ter pregado sobre Jesus? Talvez a gente encontre com 20, 30 pessoas durante o dia e não prega para nenhuma. A gente volta para casa e não fala de Jesus para ninguém. É ou não é através do nosso comportamento? Quantas vezes essa semana você chamou alguém e disse assim: você conhece Jesus? Quantas vezes você foi pagar alguma conta e disse assim: você conhece Jesus? A gente precisa de um espírito de ousadia, sabe? Porque se tivesse feito isso com a gente lá atrás, a gente não tinha errado tanto. Erros que custaram caro. Eu me arrependo de cada dia que eu vivi sem o Senhor. Quanta coisa eu fiz, quanta destruição eu gerei. Se isso não mover o nosso coração a uma mudança, se isso não chegar ao nosso coração a ponto da gente entender que para tudo isso é muito lindo. Eu não tenho dúvida que gerou em alguns aqui, sabe, uma esperança. Eu sou templo, né? A gente escuta isso, você é a igreja, tal. Mas para a gente se tornar isso, gente, é difícil. Porque precisa morrer uma natureza dentro de nós de anos. Precisa, mudar um comportamento que já está viciado. Precisa mudar uns olhos, que a gente aprendeu aqui também, que olham e julgam, recriminam, mede as pessoas, compara as pessoas. Somos nós. Estou falando de ninguém não, estou falando da gente. Ou estou falando de todos. Aí Deus nos chama para esse projeto e fala assim: ok, eu aceito vocês desse jeito. Pode vir do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, mas venha. Por isso uma igreja aberta para qualquer um. Pastor, mas tem um cara aqui que é um bêbado. Pastor, tem um cara aqui que ele é um mentiroso. Eu falei um dia para deixa eu te dizer, ele está no melhor lugar, porque só nesse lugar ele vai aprender sobre mentira. Ele está no melhor lugar, tenha paciência com ele, seja exemplo para ele, ame ele, senão ele volta para o mundo e continua mentiroso, continua adúltero, continua beberrão, continua invejoso. Então muitas vezes a gente precisa entender que esse povo separado é um povo no qual a gente faz parte agora, e a gente chega com todo esse processo carnal, pecadores, num modo natural, num estilo de vida, modo mundo, não é nem modo terra, modo mundo, e de repente a gente se coloca e a gente não se entrega para entender justamente sobre um povo que precisa estar separado. Diga separado. Separado. Glória a Deus. Nós somos esse povo. Só os separados é que vão experimentar essa proteção. Só os separados vão entrar no esconderijo do Altíssimo. Só os separados vão ser templo do Espírito Santo. Porque a gente precisa crer. E crer, gente, não é... Quantas pessoas, talvez esteja aqui uma delas, que levanta a mão por uma palavra que foi dita, lançada, levanta a mão, aceita Jesus aqui. O que aconteceu, gente? Ela foi chamada, ela está sendo separada para começar uma nova vida. Não tem nada pronto nela, pelo contrário, talvez a gente nem saiba o tanto de coisa que a gente precisa renunciar. E aí a gente entende alguns que levantaram a mão, desceram até as águas, mas que quando começa a ler, conhecer, diz assim: não consigo. Filho, você não consegue mesmo, é por isso que existe o Espírito Santo. Pastor, está difícil para mim. É isso, é na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. São situações que a gente vai aprendendo para que as pessoas, e nós não fomos chamados, o povo separado, aquele que passa a crer, não foi chamado para desistir, mas para lutar. E gente, lutar cansa. Aí eu entendo uma palavra que ele diz justamente que ele vai ser o sossego, que ele vai ser a paz.
Então por fora, Paulo diz, a gente está desgastado. Alguns amarrotados. Gente, 2 anos de pastorado assim, vocês não têm ideia. Tem hora que eu me olho no espelho e falo, quem é você? É o inimigo. A Lu disse, eu vou falar no microfone, a Lu disse que ela também se sente assim quando ela olha no... Foi isso não? Ela disse que ela também está me vendo assim, desgastado. Estenda as mãos sobre a Lu, Senhor. Mas por dentro, Paulo diz, sabe? Por dentro, de glória em glória, dia a dia, na perseverança, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Aí a gente entende Paulo falando, a igreja de Corinto, e a gente usa isso aqui da forma mais clara e mais rápida possível. Nós não somos mais os mesmos. Tem que ser por fora e por dentro também. Se não for por dentro, não faz sentido, porque por fora você vai desgastar, por fora você vai envelhecer. Mas o chamado para Deus, para a gente crer, e por isso não é, sabe, o final das coisas não é a gente estar nesse lugar, o final é a gente terminar nesse lugar. E uma coisa que a gente precisa entender para que a gente possa concluir a prática sobre ser o templo e estar na habitação, é a gente entender sobre pecado. Se a gente não entender sobre pecado, não adianta. Que função tem a igreja, se não é chamar a gente, nos atrair para dizer assim, isso desagrada a Deus. Um povo separado, um povo que não podia casar com quem queria, um povo que não podia comer o que quisesse, porque ali, naquelas leis, naquela época, mostravam que era um povo separado. Quando você chegava e dizia, você quer isso? Não. Ah, então você é desses do caminho. Os discípulos lá no início, em Atos, eles eram conhecidos como os do caminho. Aqueles que andavam com Jesus. Quando Pedro é indagado na fraqueza dele, quando ele nega Jesus, fala, você andava com ele. Pedro ainda tremendo, sem o Espírito Santo, mas conhecendo Jesus, Pedro fala, eu? Não, eu não. Pode ser outro, eu não. E ele nega aquilo que Jesus tinha dito para ele que aconteceria. Mais um exemplo da onisciência de Deus, onde Ele vai cuidando de tudo, nos avisando. E mesmo assim, gente, sem o Espírito Santo, a gente vai cometer algumas falhas. Agora, como é que eu consigo me manter justamente no Espírito Santo? Nessa presença, onde eu escuto Deus e aquilo faz sentido para mim, onde eu escuto uma palavra e aquilo se torna agora meu estilo de vida. Aonde é que a gente entra justamente nessa dificuldade onde a gente quer confrontar a palavra ou precisa concordar com a palavra? No crer. E o crer lá no hebraico, na origem, naquilo que é pessoal, você chega numa palavra que a gente conhece como obediência. O crer é quando eu obedeço. Por isso que não é um acreditar. Eu acredito em Deus, sim, se eu obedece a Deus, aí sai do acreditar para o crer. E é nesse chamado que a gente consegue entender a luta que agora a gente foi chamado para não sermos quem a gente era, pecadores. O projeto desse povo separado é para que a gente lute contra o pecado, fortalecido pelo Espírito Santo, pela palavra, uns pelos outros, em oração, andando junto. Por isso que muda o nosso estilo de vida, muda muitas vezes as nossas amizades, e precisa. Porque senão que mudança vai haver na sua vida se você continua fazendo a mesma coisa? É o maior erro nosso. É a gente querer, sabe, eu quero a vida daquele cara, olha a família dele, olha que lindos filhos, olha a paz, eu olho para ele. Por exemplo, o Maurício. Você pode ficar de pé, Maurício? Você olha para o Maurício, quem conhece ele sabe, um homem de luta. Mas eu olho para ele e falo, esse cara não tem problema não. Uma paz, uma confiança, sabe? Ele chega aqui andando como se estivesse vindo andando de casa. Não é igual o Bruno, né? O Bruno quando chega também em paz, mas em outra passada. Cada um de nós tem uma passada. Só que todo esse processo, gente, a gente não pode esquecer de algo que a gente precisa ser
vigilante, a Bíblia fala sóbrio, a Bíblia fala atento. Só existe uma maneira do inimigo da nossa alma, do diabo, que o tempo todo quer nos afastar de Deus. E aí ele vai fazer de tudo. Se a gente viu semana passada, 1/3 de anjo ele convenceu. Então o tempo todo ele quer, através do teu casamento, do teu trabalho, das relações pessoais, ele quer te afastar de Deus. Porque ele sabe que se a gente permanecer em Deus, como casa e habitando em Deus, o final vai ser a eternidade com Deus. Porque quando fala eternidade tem as duas, viu? Com Deus e sem Deus. E aí a gente precisa se preocupar, o que é que me afasta aqui? Porque depois, gente, não tem mais arrependimento. O arrependimento é agora. O alinhamento, o povo separado é agora. Depois, chegar lá, Deus, deixa eu voltar. Agora eu estou acreditando. Deus, eu até estava no culto das gerações quando falou de pecado lá, mas deixa eu te dizer, eu não acreditei muito não, mas agora eu estou vendo que é verdade. Deixa eu voltar. A Bíblia fala que o tempo é hoje. Se a gente deixar para amanhã, eu já percebi que eu perco um dia da minha vida, quando eu deixo as coisas de Deus para amanhã. Eu perco. Tem uma porção, e o maná explica isso, tem uma porção para o hoje, gente. A gente acordou, abriu o olho, tem uma porção, tem algo lá separado no seu nome. Povo separado, tem algo separado no seu nome. E aí, se eu não tiver justamente essa conexão com Deus, me tornando e sendo, né, habitação e habitando, eu vou perder. A gente fez isso durante muito tempo. E eu queria que a gente iniciasse o culto colocando 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Preste bastante atenção, por favor. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Em outra versão vai dizer, aquele que está em Cristo é um só em espírito com Ele. Preste atenção nisso. E aí eu te pergunto, será que essa morada, será que esse altar que precisa ser construído dentro de nós vai ser de uma maneira simples? Sendo que o Espírito Santo vai se tornar um comigo? Deixa eu te dizer, escute essa palavra, o Espírito Santo. A separação precisa, sem dúvida nenhuma, nascer de uma santidade. A separação é a gente ser separado, e daí o nome santo. Por isso, quando a Bíblia fala orar uns pelos outros, por todos os santos, gente, não é quem já morreu. Quem já morreu já vai estar lá, tudo pronto, detalhado de como viveu, e dali ele vai ter julgamento sobre aquilo que ele fez aqui. Depois não existe mais nada, não existe tempo depois. Então o santo é aquele que está separado, a gente. Então esse Espírito Santo, ele precisa habitar numa santidade. Por mais que ainda há em nós alguma coisa que Deus está trabalhando. Então por isso que a gente não pode olhar um para o outro e nesse julgamento questionar o que o outro ainda está lutando, mas não sendo mais. A diferença é que a gente não entende contextos e por conta de pequenos versículos, me permite, da nossa vida, a gente quer colocar uma Bíblia inteira sobre uma pessoa. Um versículo que eu ainda não estou conseguindo, sabe, viver, não me define. Eu preciso pegar um contexto e entender o que Deus está fazendo em mim, através de mim e por mim. E o que nos afasta para que a gente possa entender essa santidade, a viver dessa maneira, é o pecado. A separação espiritual, coloca 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A gente vai ler muito hoje. Não sei como, mas vamos. Diz assim a palavra. Talvez esse culto defina a tua vida. Então quero que você não se distraia. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas?
Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse povo separado, nós temos todo esse processo para que a gente possa viver dessa maneira, aonde Deus vai nos dando, talvez, se você entender dessa maneira, regras, mandamentos, preceitos, mas que nos vão justamente fazer um povo, se tornar um povo diferente. Se não, gente, um dia, um virou para mim, eu falei com ele, você conhece fulano? Conheço. Falei, você está vendo o que ele está vivendo? E ele disse assim, o que, Rodrigo? Eu falei, o que ele está vivendo na igreja? Eu não sabia. Aí ele virou e falou assim, o que ele está vivendo na igreja? Aí quando ele me fez essa pergunta, o Espírito Santo disse assim, quero ver. Eu falei, ele está lá, está na igreja, ele está conhecendo Deus e tudo. E o cara falou assim para mim, Rodrigo, posso te falar uma coisa? Pode. Ele disse assim, eu não preciso ir lá, porque o jeito que eu vivo aqui é o jeito que eu vejo ele viver. E eu lembro que eu olhei e falei assim, meu Deus, como a gente precisa mudar os comportamentos, os lugares. Não tem como a gente se misturar. E se você pegar o Salmo 1, coloca o Salmo 1 aí. O primeiro Salmo já traz a gente, sabe, essa mudança, já traz para que a gente entenda que não é aonde eu estou, não é uma foto, não é, sabe, a gente posta aqui, a gente tem falado, a gente teve uma reunião, gente, com os novos atalaias aqui, de 4 horas de reunião, 4 horas de reunião, justamente para trazer essa responsabilidade daquilo que nós estamos, sabe, postando, falando, que agora a gente está, se as pessoas não enxergarem, deixa eu te dizer, a gente está indo contra Deus, porque eu não trago essa pessoa para cá, porque são as atitudes e os comportamentos, e ele diz, o bem-aventurado, aquele que anda com o Senhor, o protegido, aquele que tem paz, ele diz, é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Somos nós esses aí, éramos. E aí a gente precisa fazer essa mudança de lugares para que a gente possa ser esse povo separado, templo. Então na prática, não é somente porque agora eu sei que eu sou, eu preciso me tornar. E o pecado, ele vem justamente para nos separar, por isso que a gente não vivia isso antes. Quando Jesus está na cruz, coloca Marcos, capítulo 15, versículo 34. Quando Jesus está na cruz, é interessante porque naquele momento ali, era meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas, diz a palavra. Versículo 34. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus dizendo ao Pai, por que é que tu me abandonaste? Lá em Mateus tem o mesmo versículo, é falado dessa maneira, e aí eu entendo um pouco antes, e a gente vai nesse lugar, para que você talvez corrija um pensamento seu, lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 39. Contexto, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Olha o relacionamento. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha o povo separado. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai,
se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Oração feita, versículo 40, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito, olha a testificação com o Senhor, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus, ele traz para a gente algo que aconteceria, a gente leu agora, onde no projeto que ele já sabia, na hora que todos os nossos pecados, para que a gente fosse salvo, os nossos pecados foram até Jesus, numa ordem dada por Deus, ali ele representava cada um de nós naquela cruz, e quando ele se enche do nosso pecado, Deus se afasta dele. O Pai se afasta de Jesus. É o único momento que a Bíblia traz justamente uma separação entre aquilo que é um só. Olha como é forte. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só. Há um afastamento quando o nosso pecado é colocado em Jesus naquela cruz. Ele sabia disso. E alguns, através dessa palavra, dizem que Jesus não queria ir para a cruz. Que Jesus, que fez tudo, foi obediente até a morte. Alguns entendem que Jesus estava pedindo ao Pai para ele não morrer. Negativo. Vamos corrigir isso. Lucas capítulo 9, lá atrás, versículo 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então não era para não morrer, era para não ser separado de Deus por conta dos nossos pecados. Jesus sabia o tão dolorido ia ser aquilo para ele. João capítulo 12, um outro relato. João capítulo 12, versículo 20. João capítulo 12, versículo 20. Jesus respondeu, 23. Jesus respondeu: chegou a hora e o Filho do homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida, deste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida, neste mundo conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Jesus sabia e tinha essa missão de ir para lá, então não era o não morrer, era o se afastar. Coloca para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, vamos confirmar isso tudo no nosso coração, de que Jesus, hora nenhuma, quis não cumprir a vontade do Pai. Versículo 5, Hebreus 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifício nem oferta, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradastes de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício nem oferta, nem holocausto nem outras ofertas, nem te agradastes delas. Então acrescentou: estou aqui para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus, presta atenção, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Antes de Jesus, todos os anos, precisava pagar pelos pecados através de um sacrifício com animais. Por isso, quando João viu, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ali ele tem um encontro com a nova aliança, com aquele projeto perfeito, no qual agora a gente faz parte, separado, para que a gente pudesse não mais ofertar animais, porque o próprio Jesus, numa única morte,
Ele fez isso por cada um de nós. E é interessante porque diz assim: o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados, olha os rituais, e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Aquele povo nessa época que eles colocavam ali o sacrifício dessa maneira, eles se tornavam de novo homens e mulheres separados para Deus, mas o pecado continuava, por isso que todo o tempo eles precisavam levar esse sacrifício. Agora não. Através do arrependimento, a Bíblia fala que Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Porque em Cristo, todo aquele animal que precisava hoje, por nós, ser levado, não precisa mais. Aí é a fé em Cristo. É a fidelidade a Cristo. Então toda vez que eu estou em Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, Ele está ali dizendo: esse é o meu justo, essa anda comigo, eu habito nesse, eu habito naquele. Por isso a Bíblia fala de um advogado no céu. Por isso a Bíblia fala que o tempo todo Deus está dizendo ali, através de Jesus e do Espírito Santo: eu estarei com vocês. É como se o tempo todo tivesse esse Cordeiro ao nosso lado, dizendo ao inimigo: ei, esse está separado. Dizendo ao inimigo: eu estou com ele. Dizendo ao inimigo: ei, eu já paguei. Agora ele está num processo de santificação. Não tem mais nada contra ele no cartório do inferno. Ele nos comprou. O que separa? E a gente vai vendo isso através da palavra. Foi um sacrifício definitivo esse que Jesus fez. Ele diz aqui no 13: e ali aguarda sentado à destra de Deus, ele aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. 14, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Os que estão sendo santificados. Para eu estar sendo santificado, eu preciso estar separado. Não existe uma construção de um templo, de um altar em nós, se eu não estiver separado. Deus não vai no mundo fazer um altar para Ele. Nós é que precisamos ir em Cristo para esse altar ser iniciado dentro de nós. Não é como a gente quer, é como está escrito. Quando eu vejo Isaías capítulo 59, ele fala sobre isso de uma maneira muito clara. Isaías 59, versículo 1. Coloca aí, Rafa. Ele traz essa separação, o que é, por que é. E até hoje isso pode estar acontecendo. Ouçam. O brado do Senhor, o braço do Senhor, não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Pode deixar nessa versão aí, eu mudei aqui, tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Olha agora, confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Gente, é pesadíssimo esse capítulo 59. Pesadíssimo esse capítulo 59. De pessoas que justamente estavam separadas, mas se não se colocaram para justamente em obediência, permitir que o Espírito Santo ajudasse a cada um de nós a mudar os nossos comportamentos. Isso era possível? É. E ainda é até hoje. Só que eu preciso estar separado. Não pode haver nada que Deus, veja bem, não pode haver nada, nenhum pecado de estimação, não pode ter nada escondido, não pode ter nada ainda que eu saiba, porque o inocente, deixa eu te dizer,
A palavra de Deus diz que quando alguém inocente vai pecar, até o próprio Deus, lá em Gênesis, até o próprio Deus, ele alerta para que a pessoa não venha a pecar, quando há inocência. Abraão tinha dado Sara como irmã. Aí Deus fala, pela tua inocência eu não vou deixar que isso aconteça. E Sara não foi dada ali como mulher para outro. E esse outro chama Abraão e fala, por que você fez isso? Por que você mentiu? A inocência fez com que Deus, através dessa onisciência, da justiça de Deus, não deixasse que aquele homem pecasse. E eu creio que assim também é na nossa vida. Mas aos inocentes, aqueles que têm a mão suja de sangue, aqueles que contribuem com a maldade, com o falatório, o maldicente, o julgador sem amor, aquele que julga para separar, você não está separado. Aquele que mede, sabe, de acordo com a tua justiça, você não está separado. E isso nos afasta da igreja, gente. É muito triste quando alguém, sabe, que andou no nosso meio, e a gente já tem vários testemunhos, de pessoas que por conta disso vão se afastando, não percebe, daqui a pouco não está mais na presença. Aí sabe qual é o texto? Sabe qual é o contexto que o diabo bota para ti? Não precisa frequentar a igreja. Um cara que frequentou, que foi ministrado, que sabe, que usufruiu, que experimentou, mas aí agora o pecado é tão grande dentro dele que ele não é mais habitação. Aí ele vai olhar para ti e vai dizer, não precisa disso. Olha a conversa dos desigrejados. Se você escutar, é capaz de você até duvidar, dependendo da tua fé, o que você está fazendo aqui dentro. De tão convincente que é o diabo. É o diabo. Porque a vontade de Deus é que a gente fique do lado. A vontade de Deus é que a gente fique na presença. A vontade de Deus é que Ele habite em nós. Como é que a gente não vai estar separado, gente? Agora, como é que eu estou separado se eu não me reúno nem uma vez por semana com os separados? Só que aí, através desse pecado, desse mundo que a gente ainda tem dentro de nós, que está sendo, pela santificação, tirado, a gente vai olhando e vai medindo, olha quem está aqui, olha quem não está, olha aquele ali o que faz. Gente, sinceramente, a partir de hoje, vamos começar a olhar para a gente e orar pelos outros. Olha para a gente, para você, e ore pelos outros. Fale de você e ore pelos outros. Aí eu te garanto que a gente vai viver tudo isso que está escrito. Porque olha só, dentro desse capítulo pesadíssimo de Isaías 59, olha como é que Deus termina. Ele diz, aleluia, o Redentor, versículo 20, Rafa, 59. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, aos separados, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Olha que lindo. O meu espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, dizendo a Isaías, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Você, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Deus vê todo esse povo fazendo tudo isso, se afastando dele, mas Deus fala, eu tenho uma aliança, eu sou fiel, eu não vou mudar isso. Vão ter remanescentes aqui, vão ter pessoas que vão ser fiéis a mim, eu vou usar essas pessoas. O Espírito Santo vai mover essas pessoas, vai dar coragem a essas pessoas, para no meio de um mundo, de uma geração perversa, incrédula, a gente ser levantado para dizer, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Experimenta isso essa semana, igreja. Experimenta isso essa semana que você vai ver que através dessa palavra, ou vão te odiar, e aí você pode dizer que você é um bem-aventurado, porque Jesus disse isso. Bem-aventurados os perseguidos, os odiados, por conta do meu nome. Bem-aventurados. Você já experimentou isso? Você já experimentou ser bem-aventurado? Porque você falou de Jesus e você foi odiado? Você não foi mais convidado? Teve um que falou para mim, pastor, não estão me convidando mais. Eu dei um glória a Deus enorme. Ele não estava achando ruim, ele estava achando estranho que os amigos do mundo não chamavam ele mais para a festa. Aí ele disse, pastor, meus amigos não me chamam mais. Falei, glória a Deus, filho, você está convertendo. Está tendo agora um projeto aí dentro chamado santidade dentro de ti.
E o mundo vai nos odiar, gente, está escrito. Mas aí ele diz aos profetas que aqui estão: seja corajoso, eu estou com você. Abra a sua boca e fale de mim. A gente perdeu tempo porque não tiveram essas pessoas na nossa vida. E se tiveram, porque vão continuar tendo os incrédulos que vão ouvir isso e vão dizer: lá vem os crentes. Por 3 vezes. Por 3 vezes. No dia que eu visitei uma igreja evangélica a primeira vez, era domingo, de segunda a sábado, Deus levantou anjos. A gente aprendeu de anjos semana passada. Deus levantou anjos para em 3 lugares diferentes de Brasília. Esses anjos cruzaram comigo. O primeiro, atravessando a rua na W3, ele disse: glória a Deus, irmão. E eu olhei aquele cara passando. Falei: deve ter me confundido. 2 dias depois, Asa Norte, num cartório, um passou por mim: glória a Deus, irmão. Aí eu falei: já não está confundindo, é a Flavinha pagando os irmãos da igreja para me seguir e mandar. Era Jesus te ama, não era glória a Deus, era Jesus te ama. Obrigado, princesa. Era Jesus te ama. E depois num supermercado na 402, eu trancando o carro, o outro entrando do outro lado. Aí ele abriu a porta, olhou para mim: Jesus te ama. Peguei o telefone na hora, falei: Flavinha, onde você está? Quanto é? Você pode parar de pagar. Não, eu já sei que Jesus me ama, mas não precisa pagar mais ninguém da igreja para ficar me seguindo dizendo: Jesus te ama. Experiências. Anjos que são enviados para fazer aquilo que muitas vezes nós não estamos fazendo. Esse é o problema. Esse é o problema. E através dessa santidade, desse altar que precisa ser formado, e eu creio, está sendo formado em cada um de nós, a gente vai entendendo Jeremias. Vamos lá para Jeremias, a gente falou dele semana passada. Jeremias capítulo 1, olha isso, versículo 15, Rafa. Sobre santidade. Pois eu que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, elas virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém. Olha a iniquidade daquele povo, o afastamento deles da parte de Deus, o que Deus precisou fazer. E contra todas as muralhas ao redor e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incensos a deuses estranhos e adoraram as suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada. Olha o guardado, olha o esconderijo, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra seus sacerdotes, contra o seu povo. Olha a luta. Eles lutarão contra você, Jeremias, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro João, Rafa, 1 João capítulo 5, versículo 18, vai trazer sobre esse povo separado, que precisa se arrepender, esse povo separado que precisa nascer de novo, do Espírito e da água e do Espírito. E aí a primeira carta de João diz no versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha o separado que está lutando. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Deixa a NVT essa aí, Rafa, por favor. Deixa as duas versões, eu vou falar uma, eles vão ler outra. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno.
também sabemos, versículo 20, que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Em outra versão vai estar escrito assim: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Um povo separado não pode ter outra coisa como algo principal senão Deus. Tudo aquilo, essa luta muitas vezes nossa contra a vaidade, é porque a vaidade está no lugar de Deus. A soberba está no lugar de Deus. O pecado está tão enraizado dentro de nós por N situações, que isso tudo toma o lugar de Deus. Pessoas, como eu disse, lugares. E a gente precisa tirar isso para que verdadeiramente a gente, como filho de Deus, a gente comece a viver essas promessas. Quando a gente peca, a gente não peca um contra o outro. Muitas vezes a gente acha e tem consequências, claro, aqui na terra, o pecado que a gente faz um contra o outro, uma mentira. As pessoas passam agora a não confiar mais em você. Eu lembro que eu menti tanto para a Flavinha, que quando eu passei a saber sobre a mentira e conhecer a verdade, eu comecei a falar a verdade. Mas eu tinha colocado tanta mentira para ela, que quando eu falava a verdade, ela não acreditava. E ela tinha toda a razão do mundo para desconfiar. E aquele incômodo que eu tinha, eu olhava para ela e falava, mas eu estou dizendo a verdade. Só que durante muitos anos eu menti, gente. Então essa consequência, é claro que vai ter aqui, de todo o pecado. Mas quando eu entendo, e a gente vai sair daqui também com essa certeza, que independente da consequência que vai ter do pecado entre nós, a gente peca contra Deus. Salmo 51, versículo 4. Davi, quando ele entende ali, né, abre os olhos, quando é revelado aquilo tudo que ele fez de uma forma incrível, como ele não percebeu, e aí mostra o natural nosso, Davi fala, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, por isso, olha agora a humildade, olha o entender a justiça de Deus, por isso tem razão no que me dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Davi não quer se justificar e dizer, não faz nada comigo, mas eu não quero consequência, Deus deixa tudo de novo como está. Não, é justo, o que eu fiz foi contra você, não foi contra Urias, não foi, contra um reino, foi contra você. Quando eu entendo, e a gente vai ao longo de toda essa caminhada cristã, nessa santidade, essa santificação que está acontecendo dentro da gente, o tempo todo a gente é colocado em provas, para saber se realmente esse Deus já tomou o lugar de toda a idolatria que nós temos, com o nosso dinheiro, por exemplo. A gente vai ter uma experiência aqui. O que é que nos impede, a não ser a incredulidade, ou também ela, de ofertar, de dizimar? O que é? O que é? Pergunta para você. Porque uma coisa é o comportamento do mundo, outra coisa é o comportamento dos separados. Então o tempo todo, seja na rua, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, a gente vai ver situações onde Deus fica olhando a gente e vendo em nós o nosso, esperando de nós o nosso comportamento. São nas atitudes que eu vou mostrando essa fidelidade. Por isso o pecado não é de pessoas. Por isso o pecado, e eu peco contra Deus. Quando Paulo fala isso, Igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, Rafa, versículo 19. Tem consequência aqui, imagina no céu. E quando a Bíblia fala de comportamentos, gente, pecado são comportamentos. Pecado, você se coloca, você abre a tua janela, um vento abre, um vento entra, bagunça a tua casa, você foi o culpado da janela aberta, não é o vento. E assim também é a gente com o diabo. O diabo só entra na nossa casa se eu deixar a janela aberta. O diabo só vai mexer na minha vida para trazer consequências se eu me colocar em comportamento naquilo que eu estou sendo induzido, sugestionado. Porque o mundo, a gente viu, está sob o controle do maligno.
Então, se os meus olhos, se eu gasto tempo mais com o mundo, notícias do mundo, sobre as coisas do mundo, sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e não com a palavra, eu vou ser sugestionado por quem? Eu vou ser influenciado por quem? Aí daqui a pouco eu estou tomando a forma do mundo. Aí vem Paulo e fala, não tome a forma do mundo. Aí ele chama, renova a tua mente. Nós estamos fazendo isso aqui hoje. Então essa luta sobre esses comportamentos, sobre aquilo que eu fazia, vocês faziam. Por isso a Bíblia fala, éramos assim. A gente precisa deixar, gente. Evangelho que não transforma, não salva. Evangelho que não faz você viver o céu aqui, não tem céu depois não. E Paulo traz, quando seguem os desejos da natureza humana, olha isso, da natureza humana, não é do Espírito. Os resultados são extremamente claros. Ele fala dos resultados: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, aleluia. Eita Jesus. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a estas. Aí Paulo diz, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, não é os que são assim. Não é os que são assim, gente. Por isso transformado, por isso se eu pratico, eu posso deixar de praticar. Aí ele traz o resultado também do pecado no céu. Ele fala, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Aí eu começo a entender o Espírito Santo, porque, meu Deus, eu vivia nisso aqui. Eu praticava isso aqui. Isso aqui era meu estilo de vida. Eu sabia das consequências. Nisso fala, você sabe as consequências. Eu sabia. Mas a luta pelo pecado, a força que o Espírito Santo dá, o entendimento da palavra, o separado, a gente não consegue lutar. Aos Coríntios, 1 Coríntios, Rafa, capítulo 6, versículo 9. Paulo também fala a essa igreja, e está falando hoje às gerações. Ou vocês não sabem, presta atenção, que os injustos, olha a nossa medida, a nossa justiça, mediu do seu jeito, você está nesse versículo aí. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se a gente está nisso, gente, como é que a gente quer ser templo? Eu escutei uma palavra de tempo, pastor, me deu uma esperança, ok, vamos para a prática. Se a gente tiver isso, não tem reino e não tem templo. Não tem abrigo do esconderijo. Não tem pai do teu lado. Nós não somos filhos legítimos, diz a Bíblia. E aí ele traz, mas vocês mesmos. 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eita. Eu estou orando por um glória a Deus aí. Ajudei vocês, né? Gente, glória a Deus que a gente aprende isso, gente. Glória a Deus que Deus tem um amor tão grande a dizer que aqueles que praticam, para de praticar, eu estou aqui para isso, diz o Senhor. Deus está falando justamente, não se engane. Deus o tempo todo está falando assim, ei, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Eu sei tudo que vocês fazem, eu sei como vocês pensam, mas eu estou aqui para tirar vocês da prática disso. Porque eu quero vocês para sempre do meu lado. Aí vai gerando essa dependência, aí eu vou entendendo um povo separado, vivendo um processo de santificação.
Se não tiver santificação, gente, Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: ninguém vai ver o Senhor. Ninguém. Paulo termina esse aqui, a gente está terminando. Essa igreja é linda, viu? Vitor, quando eu leio isso aqui, eu lembro de ti também, sabia? Qual parte? Versículo 11. Olha só. Olha agora, uma palavra linda para você lembrar disso também. Amém? Não sai daqui sem lembrar do resto, não. Alguns de você eram assim. Era a hora do glória a Deus de novo, gente. Eu vou fazer um exercício espiritual. Vou fazer um exercício. Eita. Mas aqui agora tem que ter coragem. Coragem não. Tem que estar separado. Tem que estar separado. Espírito de ousadia. Se você está separado, tem um espírito de ousadia dentro de ti. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vou repetir isso aqui. E de tudo que você aprendeu, se você estiver só nesse versículo, esquece o resto que eu falei, tá? A gente já aprendeu que não pode medir, que está todo mundo na mesma luta, né? Que a gente está vivendo esse processo de santificação. Quando eu terminar, se você era assim, eu quero que você fique de pé. Se você era assim, se você ainda é, tem um quartinho de libertação aqui na igreja. Então estou te ajudando para você não ficar sentado, também. Então se você era assim, né, Maurício? Se você era assim, não é mais, está entendido, igreja? Eu quero pedir, para glorificar o nome do Senhor, que você está nesse processo de santificação. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós éramos assim. Pode ficar de pé. Acabei de falar. Você chegou agora, Vitor? Vitor, eu acabei de falar. O Léo está sentado. O Léo está sentado, tá? O Léo estava ali separado, né, Léo? Para louvar, não é isso? Glória a Deus. Léo, será que hoje é o dia do seu testemunho? Feche seus olhos. Separação. Separação do mundo. Separação moral, espiritual. A tudo que é contrário a Jesus. Separação moral e espiritual a tudo que é contrário à justiça de Deus e à palavra dele. Características dos separados: eles se dedicam e têm compromisso com o reino. Características daqueles que estão separados: eles adoram em espírito e verdade. Característica dos separados: eles servem a Deus. Os propósitos para a separação é a gente perseverar na própria salvação, é a gente perseverar na fé e a gente perseverar na santidade. Deus sabe das nossas falhas, sabe? Deus sabe dos nossos limites, Deus sabe até onde a gente consegue suportar. E por isso Ele guarda e por isso Ele protege os separados. Eu não sei como foi tua vida até o dia de hoje, eu não sei em que ponto você entendia ou não da santificação, de estar separado, mas você está aqui hoje. E essa palavra não foi só para mim, eu creio que também foi para ti. Porque não é sobre aqueles que estão agora sendo separados, mas também para os que já estavam.
para que a gente continue dessa maneira. O projeto é até o último dia da nossa vida, gente. O projeto é para que alcance também os nossos filhos e os nossos netos. Então eu quero te chamar, sabe? Eu quero te chamar, se o teu coração te confirmar isso, para que durante esse louvor você saia do seu lugar dizendo assim: Senhor, realmente eu frequentava, Senhor, realmente eu me dizia, mas eu não lutava contra o pecado e o processo de santificação dentro de mim estava parado. Sabe, precisa do entendimento para que isso comece a te mover e a fazer sentido na tua vida. Isso é espiritual e por isso eu quero orar. Logo depois, quero que você escute essa canção e se o Senhor te mover a um compromisso com Ele, você vem aqui para frente que a gente vai orar por ti. Mas antes, Senhor Jesus, eu creio que todos que aqui estão, Jesus, estão de alguma maneira separados para ti, Jesus. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, nós podíamos ainda andar, Senhor, longe de ti, distantes, te desagradando, flertando e até vivendo em pecado, como antes a gente vivia. Mas através da tua palavra a gente começa a entender sobre práticas, sobre aquilo que a gente não deve mais fazer e ser. E isso tudo vai tomando forma quando o teu Espírito testifica isso no nosso espírito, porque a tua palavra diz que nós seremos um só. Então, dessa maneira, Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo testifique, Senhor, com quem precisa ter isso testificado, para que a gente possa continuar nesse processo de santificação, porque sem esse processo ninguém verá o Senhor. Move, Senhor, os corações, confirma, Jesus, essa palavra, para a honra e glória do teu nome. Faça isso, Jesus, e que isso tudo seja para o crescimento da tua igreja, para que os lares e as casas que aqui estão representadas sejam grandes embaixadas, Senhor, do teu reino aqui na terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo
amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluia, Jesus. Vou deixar na cruz, Aleluia. tudo que passou, tudo Aleluia. que ficou pra trás. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Filho. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque os nossos pecados podem ser removidos de nós. A Tua palavra diz que pelo Teu amor Tu joga nas profundezas do oceano e deles você não lembra mais, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos ajudado em todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos faz ver as coisas de outra forma. O Senhor nos blinda, nos guarda, o Senhor nos separa, para que a gente possa viver dias como esses. Eu creio que nós já estamos vivendo e experimentando. Obrigado, Senhor, por entender, compreender o que nos afasta de Ti. Obrigado por nos dar forças, por nos dar, Senhor, a espada, o escudo, a armadura, para lutar contra o pecado, Jesus, para fechar as nossas janelas, para que o único vento, Senhor, que sopre nas nossas casas seja o Teu soprar, o Espírito Santo, Jesus. Aleluia, um vento e um sopro, Jesus, que traz paz, que traz sossego, que traz esperança, Jesus, que traz força. Oh, Jesus, como o pecado nos impede até de termos isso, Jesus. Como o pecado, Jesus, nos afasta de Ti, a ponto da gente nem imaginar como são as coisas do céu. Mas quando a santificação vem, quando esse processo, Senhor, dos que estão separados começa, uau, como é bom, Jesus. Como é bom olhar para trás e se arrepender, Jesus. Como é bom, porque isso gera, Senhor, uma vontade de não errar mais. Gera, Senhor, uma vontade intensa de viver cada dia para Ti, porque a Tua misericórdia um dia nos alcançou, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, porque ainda podemos publicamente pregar sobre isso, Jesus. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma o Senhor nos deu uma palavra que mesmo perseguidos, Senhor, nós seremos bem-aventurados. Obrigado, Jesus, porque eu creio, Jesus, que o Senhor tem formado um exército, Senhor. Um exército que não vai calar, um exército que não vai voltar atrás, um exército que não vai desistir, Jesus, de dizer quem Tu és e de glorificar o Teu nome, Pai. Assim nós Te agradecemos, Senhor, por todo esse projeto. Te agradecemos pela cruz, Te agradecemos pelo sangue. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus, em uma única vez, pagou os nossos pecados, Jesus. Obrigado, Pai, e que a gente possa, através da nossa vida também, como Paulo fala, num sacrifício vivo a Ti, Jesus. Um sacrifício vivo a Ti, Jesus. Um sacrifício vivo a Ti, Jesus. Que a gente possa ter o nosso coração inundado por esse amor que tem feito todas as coisas. Assim eu oro, Senhor, e Te peço a Tua bênção sobre os arrependidos nesse lugar, a Tua bênção sobre aqueles que a partir de agora, Senhor, vão lutar com as armas certas, a Tua bênção, Jesus,
sobre aqueles que estão definindo agora um novo estilo de vida, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, que o Senhor possa distraí-los, Pai, com as coisas do céu, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, as coisas que são tuas como prioritárias na vida de cada um deles. Que ninguém aqui, em nome de Jesus, tenha mais nada no teu lugar. Que nada seja uma idolatria para a gente, pelo contrário. Que só o Senhor seja o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Assim nós oramos, Jesus, e te agradecemos por tudo isso, que nos dá, como agora louvamos, uma nova chance, Jesus. Obrigado por essa nova chance, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute esse louvor voltando para o seu lugar. Na cruz, aleluia, Jesus. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama.